Bom dia, irmãos. Aqui é o irmão Teixeira, mais uma vez aqui junto com vocês, né, para mais uma vez falar, né, sobre a aula que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos ministrar sobre a aula número 9, né, a palavra, né, lição de número 9, que o nosso amigo Rogério deu, né, é essa lição aqui. Eu acho que deu para ver aí. A lição que o Rogério passou na semana passada, ele deu 2 aulas sobre essa lição, né? Ele dividiu a aula em dois domingos, né? Porque falar da palavra não é uma coisa muito fácil, né? Então é uma coisa que realmente detém. Então ele praticamente falou muito bem de tudo que a revista trata sobre a palavra. E hoje, né, eu vou fazer uma revisão da primeira parte e a irmã Cristina irá fazer uma revisão da segunda parte. Vamos dizer, eu vou fazer uma revisão da primeira aula que ele deu e a irmã Cristina vai fazer a revisão da segunda aula que ele deu, né? Eu estou passando para vocês um resuminho, né, da parte que eu estruturei, né? Estruturei minha aula na palavra, na parte da palavra em si, no começo, né? Na introdução. Então, eu estou passando para vocês lá um resuminho em PDF. Vocês podem acompanhar lá por aquele resumo, tá certo? Então, naquele resumo está toda a parte que eu vou comentar aqui com vocês, tá certo? Para nós começarmos, né, vamos fazer uma oração. Que o Senhor Jesus esteja conosco aqui. Senhor, meu Deus, agora te peço, Senhor, que verdadeiramente não seja eu falando essa aula, que não seja eu da minha cabeça tirando as coisas para mostrar nessa aula. Ó Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento seu para essa aula, para que essa aula seja fixa na mente daqueles que vão assistir, Senhor, nossos alunos, nossos queridos alunos, que agora nós estamos fazendo aula nesse tipo de ferramenta, né? Gravando e passando para depois ser visto. Ó Senhor, que o Senhor possa entrar com providências para que isso seja rápido, para que a gente possa, né, passar logo por essa epidemia, por esse transtorno de não poder falar pessoalmente com os irmãos, de não estar ali na sala de aula, para que a gente possa ver a reação dos irmãos a tudo aquilo que a gente fala. Senhor, entra com providência nessa aula e mais uma vez te peço, Senhor, me usa como instrumento. Não quero ser eu falando, mas sim o teu Espírito Santo através de mim. Me usa e abençoa todos os irmãos que vão ver essa aula. Que tudo seja para a sua honra e sua glória. Bem, irmãos, nessa aula, lá no início, né, na introdução, a introdução fala da seguinte forma. Será que tudo da vida cristã se resume na decisão de aceitar pessoalmente a obra de Cristo na vida? Aqui ela responde que não. O que mais precisamos fazer? O que mais precisamos fazer, né? Há uma vida a percorrer daí por diante. Assim como nascemos e crescemos na vida física, na vida espiritual é da mesma maneira. Mas como se pode crescer no conhecimento de Cristo depois do batismo? Ou depois que você aceita Jesus? Como você pode crescer, né, no conhecimento de Cristo? É justamente por isso que continuamos nosso curso. A vida devocional nos proporciona tal crescimento. Sem uma vida devocional, nós não podemos ter crescimento, né? Sem essa vida devocional, de oração, né, de leitura da palavra, que é o que nós vamos nos dedicar mais agora,
E eu quero que vocês entendam o porquê, né, da palavra, a palavra ser a fonte disso tudo. Eu quero que vocês entendam nessa introdução por que da palavra, né? Por que a gente levar em consideração a palavra, né? A palavra de Deus. Então, veja bem, eu gosto muito da analogia que João faz no seu evangelho, né? Logo no início, né? E eu faço uma analogia disso, do que as primeiras, né? Que João fala logo no início do evangelho dele, com o Gênesis, o que logo no início de Gênesis é falado, tá certo? Eu queria fazer uma analogia disso para que vocês entendessem, né, o quão importante é a palavra, tá certo? A palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, tá certo? Porque conter a palavra, qualquer livro pode ter. Aqui, esse livro, ele contém a palavra, tem vários versículos aqui dentro. Então, ele contém alguns versículos, alguma coisa, então ele tem. Mas a Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que acreditar nisso. Ela é a palavra, tá certo? Porque foi o que durante tanto tempo, né? Ali durante 1.600 anos do Antigo Testamento, depois mais 100 anos praticamente do Novo Testamento, para que se fizesse todo esse compêndio de livros escolhido, né? São livros inspirados, foram escritos por pessoas inspiradas, né, por Deus a ser escrito, e só ficou aquilo que Deus queria que ficasse ali, para que falasse conosco, certo? Então eu quero fazer com vocês uma analogia. É Gênesis 1, de 1 a 3, e depois nós vamos ler João, Evangelho de João, 1, de 1 a 3. Primeiro Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Queria que você gravasse isso. E disse Deus: haja luz. Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. A luz apareceu. Vamos lá agora para João 1, de 1 a 3. Né? João começa falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Então, pense direitinho. No princípio era o Verbo. Né? O que ele quer dizer com era o Verbo? Né? O Logos. Né? Como o nosso amigo Rogério gosta de grego, o Logos. Esse era o quê? É o falar. O verbo quer dizer aquilo. Haja luz. Tá certo? E disse Deus: haja luz. Então, esse verbo é ação. Né? É a palavra em ação. Ele falou e a palavra se cumpriu. Tá certo? Esse é o verbo de Deus. A palavra de Deus. Tá certo? Então, a gente faz uma comparação da palavra de Deus, né, que João trata aqui. No princípio era o Verbo. Né? Eu li lá no princípio, que eu li Gênesis para vocês. Certo? Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá certo? Então, eu queria que vocês gravassem isso. A palavra. A palavra, né? Jesus é praticamente a representação da palavra. Tá certo? Ele é o verbo. O verbo, né? Nós vamos ver mais adiante um pouquinho, né? O verbo se fez carne. Tá certo? Então, a palavra se fez carne. Mas isso nós vamos ver mais um pouquinho à frente. Eu queria que vocês ficassem com essa ideia na mente de vocês. O que Deus quer de nós? Né? A gente viu ali na parte da introdução, mas o que Deus quer de nós? O que Ele quer de nós? A resposta é simples. Relacionamento. Deus quer relacionar conosco. Ele nos criou e quer ter esse relacionamento. Aquele relacionamento que ele tinha lá no Jardim do Éden, que ele chegava à tarde, conversava com Adão, conversava com Eva. Relacionamento. Tá certo? Ele nos criou para isso, para ter relacionamento. E nós temos isso dentro do nosso coração. Tanto que a gente costuma dizer que é o gene de Deus, né? É um gene que a gente tem dentro de nós, que a gente procura. A gente não está satisfeito. A gente pode ser, você vê, as pessoas não estão satisfeitas enquanto não encontram Deus. Enquanto não tem encontro com Jesus, elas não se sentem satisfeitas, né? Isso é muito claro na vida de muita gente. E tem muita gente aí que não quer levar, não leva isso a sério, mas eles não sabem, você sente um vazio dentro de você que você só encontra esse vazio, só preenche esse vazio quando você encontra Deus, quando você encontra Jesus Cristo, que o Espírito Santo vem e habita em você. Por quê? Porque você vê, naquela primeira palavra, os 3 primeiros versículos lá do Gênesis já aparece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma pessoa só. É complicado entender isso, mas é uma pessoa só. Mas já aparece todos os 3. Naqueles primeiros 3 versículos. Mas tudo bem, então vamos lá. O que Deus quer de nós? Relacionamento. Como podemos ter esse relacionamento? Como podemos ter esse relacionamento com Deus? O que Deus fez, né? Nós estudamos para trás, né? Todo o contexto que Deus criou, né? Para vir trazer o filho dele, e o filho dele está aqui, e todo aquele relacionamento, tudo o que ele fez, para quê? Para que Jesus viesse nos salvar. Tá certo? Então, como podemos ter esse relacionamento? Só podemos ter esse relacionamento através de Jesus. Não tem outra chance de ter esse relacionamento através de Jesus. Por isso que lá em João 3,16, que ele enviou seu Filho unigênito, né, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nos dar vida eterna, para refazer esse relacionamento que foi quebrado com o pecado. Nós vimos tudo isso nas primeiras lições. O pecado, né, como aconteceu, tudo isso. E Jesus vem para acabar com isso. Para acabar, que eu digo assim, para nos trazer de volta ao relacionamento com Deus. Tá certo? Então, como podemos ter esse relacionamento? Só através de Jesus. Não tem jeito. Só através de Jesus. Esse é o relacionamento que Deus quer. Que nós cremos em Jesus e que nós aceitamos Ele e que Ele nos dá a salvação de graça através de nós crermos em Jesus. Tá certo? E Jesus é o que de Deus? Né? O que ele é de Deus? Como é que ele veio?
ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o qual veio para nos salvar. Nós não temos vida eterna se não for através de Jesus. Certo? Então vamos agora continuar lendo João, né? Agora eu vou ler João de 4 a 14, que a gente vai entender claramente como isso funciona, né? Então vamos lá, João 4 a 14. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Nós já lemos lá na frente, né? Lá atrás, né? O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, preste bem atenção nisso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E mais uma vez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 4 a 14. É claro, João podia parar por aí que acabou. Toda a explicação está aí. Jesus é o nosso Salvador, né? E nós só podemos fazer... Lembra lá que eu falei da regeneração? A gente falou sobre Nicodemos, que não entendia como eu tenho que nascer de novo. Tenho que voltar para o ventre da minha mãe, né? Um cara que era mestre da lei fazer uma pergunta dessa, que hoje a gente vê como uma coisa de doido, né? Mas, e aí? Está aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. Só tem algumas coisas que a gente ouve falar, né? Ainda mais que a gente convive com diversas pessoas, aí a gente fala, eu sou filho de Deus e tal, tal, tal. Aí todo mundo se acha filho de Deus. Isso é um grande engano. Todos nós somos criaturas de Deus. Você só se torna filho de Deus se fizer isso. Se crer em Jesus, se acreditar no sacrifício de Jesus, se acreditar que Ele é o Salvador. Aí sim, está bem claro aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá certo? Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a única maneira de sermos filhos de Deus, se nós recebemos a Jesus, né? Então, isso fica bem claro. O mundo começou por quê? Pela palavra. Pela palavra. E haja luz, e faça isso, e faça aquilo. A palavra de Deus, certo? Tudo se criou pela palavra de Deus.
Mas o homem é especial para Deus. O homem foi moldado pelas mãos de Deus e soprado o sopro de vida. Então, irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente. Nós não podemos desprezar nada disso, né? Então, vamos continuar aqui, que hoje a aula é bem tranquila. João faz essa comparação. Se você não tem intimidade com a palavra, como você terá intimidade com Jesus? Ou melhor, com Deus? Me diz, como você vai ter aquela intimidade? Nós precisamos orar? Sim, nós vamos ver mais à frente que a oração faz parte dessa intimidade. Mas se você não lê a palavra, como você vai querer ter intimidade com Jesus se você não conhece Ele? Ele deixou a palavra para que nós possamos ler, para que nós possamos entender. A Bíblia é Jesus falando com a gente o tempo todo. É o tempo todo Deus falando com a gente. A Bíblia, ela é cristocêntrica, ela sempre leva em direção a Jesus. Então, como você pode ter um relacionamento com alguém que você não conhece? Está ali, a palavra está ali para você ter todo o conhecimento do Senhor. Quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você vai trabalhando a palavra, mais entendimento você passa a ter. Mais vai te dando sabedoria. O Espírito Santo vai tomando conta de você e vai fazendo que você entenda tudo aquela escrita que está ali. Lembra que eu falei? Tudo foi feito através da palavra. E quem é a palavra? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus é a verdade. Hoje em dia todo mundo fala que cada um vai ter a sua verdade. Isso é mentira. A verdade é uma só. Porque se eu tenho uma verdade e vocês têm outra verdade, então um de nós está mentindo. Um de nós está mentindo. Ou senão os dois estão mentindo. Porque a verdade ela é uma só. A verdade é verdade. Ela não pode ser meia verdade, né? Nem meia mentira. Passou a ser meia mentira, é mentira. Tá certo? Então, para saber da verdade, você tem que fazer o quê? Ler a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. É Jesus falando com você o tempo todo. Vamos ver agora alguns versículos da Bíblia falando com nós. Percebam, sintam Jesus falando o que mais gosta. Sintam Jesus fazendo o que mais gosta. Eu vou ler agora para vocês uns versículos. Né? Esses versículos estão até no final aqui da revista, né? na parte da revista, que a gente chama de reflexão em grupo. Eu achei interessante trazer esses versículos, né, dessa reflexão em grupo, e trazer para a gente para que nós possamos entender, né, verdadeiramente, escutar, ouvir a palavra, ouvir Jesus falando conosco. Tá certo? O que a Bíblia é para nós, né? Então vamos ver lá, Salmos 19, 10 e Salmos 119 e 103. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Né? O que é isso? O que a Bíblia é para nós? Ela é desejável. Ela é mais doce do que o mel. Irmãos, eu não creio que uma pessoa que aceita Jesus, né, que vem para a igreja, que ela não leia a Bíblia. Eu sei que tem muita gente que, né, já está na igreja há muito tempo e nunca leu a Bíblia toda, mas isso eu não consigo entender. Tá certo?
eu tenho uma ressalva sobre isso. Por quê? Porque se eu estou aqui, se eu acredito em Jesus, eu tenho que ler, eu tenho que ver esse Jesus, eu tenho que sentir, eu tenho que estar com Ele. E a maneira de estar com Ele é lendo a palavra, é orando, é meditando na palavra. A Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Acabamos de ver agora, a Bíblia ela é desejável, é mais doce do que o mel. Vamos continuar. Né? Salmo 119, 105, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz para o caminho, direção, orientação. Como nós podemos desprezar a palavra? Como nós podemos desprezar a Bíblia? Ou fazer pior? Quer ver fazer pior? Caixinha de promessa. Aí tira a promessa, lê um versículo. Ou se não, pega a Bíblia. Agora eu vou ler. Gente, nós temos que meditar na palavra. Tá certo? Nós temos que meditar na palavra. Não é tirar sorte. Não, é meditar na palavra do Senhor. Lâmpada e luz para o caminho, direção e orientação. Você está precisando de direção e orientação? Lê a palavra. Vamos mais à frente. Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como fogo? Diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a pedra? Fogo que purifica, martelo que quebranta coração endurecido. Tanta gente já deu testemunho que leu a palavra e se converteu. Já vi tanta gente falando isso, porque ela quebra o coração, ela quebranta o coração endurecido. Né? Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santifica, purifica. Ela faz um agir dentro de você, ela vai te santificando, ela vai trazendo você cada vez mais para a presença do Senhor. Ela purifica você. Você quando está com as palavras, meditando na palavra, você não tem pensamentos escusos, pensamentos maus. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Proteção para a nossa mente. Ela é proteção para a nossa mente. Nossa cabeça está cheia da palavra do Senhor. Não tem espaço para entrar pensamentos nocivos, pensamentos oriundos de outras questões. Nós estamos com a mente protegida. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Viva, eficaz, capaz de discernir nossos pensamentos. Essa é a palavra de Deus. Ela é viva, sempre, sempre. 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Alimento para o crescimento. Ela é alimento, você se alimenta a sua alma, alimenta seu espírito, alimenta a sua mente. A lei do Senhor, né?
Salmos 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Perfeita e restaura a alma, dá sabedoria e alegra o coração. O que você quer mais? Perfeição, restaura a nossa alma, dá sabedoria, alegra nosso coração. É impossível você ler a palavra e não ficar se sentindo cheio. Parece que você toma um energético. Está muito na moda esse tal de energético. Nunca tomei esse negócio, mas dizem que faz realmente a pessoa ficar ligada. A palavra nos faz isso, faz a gente ficar ligado, energético, natural. É interessante essa parte da palavra. Meu Deus, vamos ler a palavra, Vamos ler. Eu, quando estava começando a caminhar, se eu quero dar uma sugestão para vocês, se vocês acharem proveniente, vocês, tudo bem, mas aí fica a critério de cada um, certo? Mas eu quero dar uma sugestão para vocês. Aqueles que nunca leram a Bíblia, eu acredito que na nossa sala todo mundo já leu a Bíblia umas 30 vezes. Eu tenho essa concepção que todos na nossa sala ali, nosso grupo, já leram a Bíblia pelo menos umas 30 vezes, Cada um já sabe 300 versículos de cor, Mas tudo bem. A intenção também não é essa, gente, entendeu? De gravar versículo de cor. A intenção é nutrir. A intenção é todas aquelas que eu passei ali, de eficácia. A intenção não é essa. Mas vamos dizer que tem alguém que nunca leu a Bíblia e quer fazer isso agora, tá certo? Então eu aconselho a ler da seguinte forma, começa pelo Novo Testamento. Começa lá em Mateus. Aí vai Mateus, Lucas, vai. Começa lá. Começa pelo Novo Testamento. Lê o Novo Testamento todinho, os evangelhos, as cartas. Não esquenta a cabeça com o Apocalipse, não. Lê também o Apocalipse. Tá certo? Tem muita gente que tem receio do Apocalipse. Não tem receio, certo? Lê o Novo Testamento. Depois que você lê o Novo Testamento, aí você vem e lê o Antigo Testamento, certo? Porque o Antigo Testamento ele é um volume maior. Pelo menos ali no Novo Testamento você vai lendo, é um volume menor que vai te incentivar a ler o volume maior. Lendo o Novo Testamento, quando você partir para o volume maior, que é o Antigo Testamento, certas coisas que vão sendo mostradas lá, você já vai identificar Jesus, certo? Porque se você começa pelo Antigo Testamento, você muitas das vezes vai passar por cima de certas coisas e você não vai conseguir, vamos dizer assim, achar Jesus Mas quando você lê o Novo Testamento e vai para o Antigo Testamento, você consegue já achar Jesus em diversos caminhos ali, tá certo? Eu aconselho dessa forma. Quem nunca leu a palavra, quem nunca leu, me instruíram dessa forma quando eu estava começando e eu achei uma forma legal também de instruir as outras pessoas que estão começando a ler a palavra. Por isso que muitas das vezes quando você vai numa igreja e tal, o pessoal sempre dá um livrinho, vamos dizer assim, de brinde, alguma coisa assim no final, e geralmente é o Novo Testamento, tá certo? Isso tem uma causa, Por quê? Porque realmente o Novo Testamento, você já vai lendo ali a parte de Jesus. Quando você vai para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, você vai começar a encontrar Jesus dentro daquelas passagens ali, certo? E é mais didático. Eu acredito que é mais didático. Mas fica a critério dos irmãos, tá certo? Vamos lá, para encerrar, que a hora já anda bastante, Eu queria falar com vocês, só para a gente encerrar, para a gente concluir, eu queria ler 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, toda a Escritura, certo? Toda a Escritura, esse é Paulo falando a Timóteo, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, certo? Para ensinar, para redarguir. O que é redarguir, né? Redarguir, só por curiosidade, só para a gente saber, né? O que é redarguir? É dar resposta, certo? Redarguir significa você dar resposta como se você estivesse tirando você tem alguma dúvida, então a Bíblia serve para te dar resposta. Para corrigir, ela serve para te corrigir, para instruir em justiça, para você saber o que você tem que fazer. Ela é um livro de ética também, tá certo? Ela te dá e te instrui em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, Jesus, o que Jesus quer de nós? Que nós sejamos perfeitos. Então, ele deixou a palavra em quem João chama João chama Jesus de palavra, tá certo? Então, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. A Bíblia não nos leva a caminhos escusos, a caminhos difíceis, a caminhos tortuosos. Ela nos leva a caminhos direitos, a caminhos da verdade. Tudo que está nela é eticamente correto, né? Não tem esse negócio de politicamente correto, não. A Bíblia é eticamente correta. Politicamente correto é outra coisa, que não cabe agora falar. Mas a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma vez 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ok, irmãos? Então, era isso que eu queria passar para os irmãos, né? 40 minutinhos, eu acho que tá bom. Vamos fazer mais uma oração para a gente encerrar. E que Deus abençoe a todos e que vocês não deixem de ler a palavra, ok? Então, vamos ficar na paz. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por nós estarmos mais uma vez aqui na Tua presença. Obrigado por essa aula e que essa aula possa, Senhor, entrar no coração de cada aluno, Senhor, de cada aluno nosso, de cada aluno da Maranata, ó Senhor, de cada aluno que assistir esse vídeo. Ó Senhor, passa, Senhor, que possa entrar na cabeça de cada um e que nós possamos ler a Tua palavra diariamente e que nós possamos meditar nela diariamente. Entra, Senhor, no nosso pensamento e faz, Senhor, se cumprir a Tua palavra e que tudo seja para a Sua honra e Sua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Irmãos, dá um like lá, né? Aqueles que assistirem, bota um ok para a gente saber que a turma está assistindo, dá um retorno para a gente. Essa semana passada fizemos ali, botamos todas as aulas desde o início para aqueles que perderam alguma aula, para que pudesse, né, estar ali e assistir. Poxa, dá um retorno para a gente. Tem alguma dúvida? Fala. Né? Irmão, eu não achei interessante isso que você falou, me explica melhor. Fala, gente. A gente quer ver vocês, quer escutar vocês, tá certo? Então fica na paz, Deus abençoe cada um, tá certo? E que um ótimo domingo para todos, tá ok? Deus abençoe a vida de vocês, cada dia melhor, né? E vamos torcer para que essa pandemia passe logo, para que nós possamos nos juntar novamente em classe para poder falar da palavra, né? Para podermos nos regozijarmos juntos, né? Para que nós possamos estar ali perfeitamente todos juntos.
Obrigado e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão.